Falo também sobre Zubeldia, treinador argentino bastante pressionado pela demissão. Preciso falar também sobre a janela de transferências que permite inscrição de atletas no Brasil a partir dessa segunda-feira. Para completar, as últimas do mercado, tem também novidades sobre o início da era Carlo Ancelotti e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Reinaldo, lateral esquerdo, que já foi do São Paulo, vive grande fase com a camisa do Mirassol, são 6 gols marcados no Campeonato Brasileiro, só a título de comparação o São Paulo, com todo o seu elenco, marcou 9 vezes em 11 rodadas no Brasileirão. A saideira do giro de notícias, Thiago Mendes e Adam Barreiro não ficam agora de forma definitiva no Al Rayyan. O clube do Catar emitiu um comunicado nesta segunda-feira afirmando que não conta com os atletas. O Thiago Mendes está livre no mercado. O Adam Barreiro volta para o River Plate com quem tem contrato. Hora de falar sobre Copa do Brasil. Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi conhecido nessa segunda-feira na sede da CBF. E o principal jogo desse primeiro mata-mata será Corinthians e Palmeiras, adversários na final do Campeonato Paulista. A grande diferença é que inverte-se o mando. Corinthians decidiu o título do Paulistão na Neoquímica Arena. Agora ele faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação para a próxima fase no Allianz Parque. Jogo dos mais importantes, talvez o mais interessante dessa oitavas, que representa ou garante outros jogos legais, como por exemplo Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da ida no Maracanã, o jogo da volta na Arena MRV. Queria contar também que Internacional e Fluminense se enfrentam, São Paulo e Atlético Paranaense, Botafogo e Red Bull Bragantino, Bahia e Retrô. Já o Cruzeiro pega o CRB e o CSA pega o Vasco. Importante lembrar que todos os nomes que eu citei primeiro fazem o jogo de ida em casa e decidem a classificação para as quartas de final na condição de visitante. Hora de falar sobre o início da era Carlo Ancelotti. Começa nessa segunda-feira o trabalho em campo do treinador italiano. 14 atletas já haviam desembarcado na noite de ontem em São Paulo. Durante a madrugada o Estevão se juntou a esse pessoal, ou seja, já são 15 jogadores ao longo dessa manhã, os últimos atletas que compõem os 23 convocados. Vale a lembrança de que a seleção brasileira joga na quinta-feira no Equador, contra o Equador. A partida vai ser disputada em Guayaquil. Seleção brasileira que ainda precisa de pontos para confirmar a classificação para a próxima Copa do Mundo. Os atletas que já haviam desembarcado na noite desse domingo: Wanderson, Bento, Richarlison, Alexandro, Andrei, Bruno Guimarães, Ederson, Alisson, Rafinha, Andreas Pereira, Antony, Martinelli, Vini Júnior, Hugo Souza e o Estevão. Importante lembrar que desde que foi contratado, Carlo Ancelotti já fez vários programas no Brasil, entre eles como turista visitando o Cristo Redentor, mas também assistindo a partidas de futebol. Nesse domingo ele esteve na Neoquímica Arena para assistir de perto a Corinthians e Vitória, jogo em 0-0. Quero falar agora sobre o sorteio da Libertadores da América para a fase de oitavas de final. Conmebol divulgou hoje toda a tabela de jogos até a grande decisão do principal torneio continental e dá para dizer que nenhum clube brasileiro deu sorte. Difíceis os jogos, embora para mim a situação mais delicada é a do São Paulo, que só tem pedreira. Nas oitavas de final, o Atlético Nacional da Colômbia, time que venceu, por exemplo, Bahia e Internacional como mandante, e acabou despachando o Bahia para a Sul-Americana. Se o São Paulo passa pelo Atlético Nacional, deve ter o Botafogo mais uma vez nas quartas de final. Vale a lembrança de que no ano passado o time carioca eliminou o São Paulo da Libertadores justamente nas quartas de final. Se o São Paulo avança pelo Botafogo, deve ter pela frente ou o River Plate ou o Palmeiras, pelo menos se no retrospecto e os favoritos seguirem na competição. A grande verdade é que o lado esquerdo da chave da Libertadores ficou bem mais complicado do que o direito. Isso porque ele reúne São Paulo, Botafogo, Palmeiras e River Plate, verdadeiros e reais candidatos ao título, enquanto do lado direito a gente tem o Flamengo despontando como grande favorito, embora o Fla tenha um primeiro jogo super complicado contra o Internacional, decisão no Beira-Rio. Se o Flamengo passa pelo Inter, deve ter o Estudiantes pela frente nas quartas de final e possivelmente o Racing na semifinal. Já o Fortaleza vai precisar melhorar bastante seu rendimento se quiser ter chance com o Vélez Sarsfield no primeiro mata-mata e com o Racing possivelmente no segundo. Bora te contar que a janela de inscrições do futebol brasileiro reabre pela terceira vez
nessa segunda-feira. É uma janela bem mais curta, que termina no dia 10 de junho. Na teoria, ela era só para clubes que vão disputar o Super Mundial de Clubes, mas a CBF decidiu estender esse privilégio de inscrever jogadores também para times das séries A, B e C. Então, entre essa segunda-feira e o dia 10 de junho, os clubes de futebol no Brasil vão poder registrar atletas. Não deve ser uma janela com grandes negócios. Um dos reforços confirmados, Dudu, que vai ser inscrito nas próximas horas e passa a ter condição de jogo para defender o Galo no dia 12 de junho. O Flamengo também deve se utilizar dessa semana para confirmar a chegada de Jorginho, reforço para o Super Mundial de Clubes, e o Botafogo tem 2 negócios encaminhados. Com o Montoro, meio atacante de 18 anos, que está sendo contratado do Vélez por 9 milhões de dólares, além do zagueiro Caio Pantaleão, brasileiro, 29 anos de idade, foi campeão russo com o Krasnodar. A última negociação mais avançada do Internacional com Alan Benítez, lateral direito paraguaio que pertence ao Libertad. Já existe um pré-contrato assinado entre as partes. Hora de falar sobre o São Paulo. Queria te contar se Luiz Zubeldia corre risco de demissão depois de mais um tropeço. O São Paulo perdeu no sábado para o Bahia por 2-1 em Salvador, ficando em situação ruim no Campeonato Brasileiro. O tricolor é o 13º colocado, 12 pontos conquistados em 11 rodadas. A coisa só não é pior porque todos os times abaixo do São Paulo, com exceção do Vitória, perderam. O Vasco, o Inter, o Fortaleza, o Santos, o Juventude e o Sport foram derrotados. O Vitória acabou empatando com o Corinthians. Não fosse por isso, e certamente a posição do São Paulo seria ainda pior. De qualquer forma, na live do canal do Nicola nesse domingo, uma das perguntas que eu mais recebi de São Paulinos é: Zubeldia corre risco de demissão se não vencer o Vasco na última partida antes da parada para a Copa? A diretoria pensa em demiti-lo? Repassei o questionamento para 2 fontes diferentes do Departamento de Futebol do São Paulo e ambas asseguraram que não faz parte dos planos demitir o Zubeldia. Multa de 5 milhões de reais, a questão financeira, a dificuldade para encontrar um substituto, tudo isso joga a favor do treinador. Acho que a maior chance de o Zubeldia cair é se a pressão em cima de Júlio Casares e Carlos Belmonte se tornar insustentável. Mas jogo contra o Vasco dentro de casa vai ser super importante. Não dá para aceitar mais um tropeço do tricolor, que especialmente no Campeonato Brasileiro vai muito mal. Qual é a chance de demissão do Zubeldia pós-Vasco? Luiz, não faz parte dos planos da diretoria do São Paulo mandar embora o Zubeldia por uma questão financeira. A demissão dele custaria ao São Paulo 5 milhões de reais e o São Paulo não tem essa grana. O tricolor também alega que não tem no mercado boas opções. Por exemplo, o Hernan Crespo, que é um cara muito querido pelo torcedor, é mal avaliado pelo departamento de futebol. Mas, se a pressão em cima da diretoria continuar, é natural que eles acabem oferecendo a cabeça de alguém, e é muito mais fácil oferecer a cabeça do treinador do que de qualquer outro dirigente ou coisa do tipo, tá? Nicola, boa noite. Você acha que o Zubeldia fica até o final do ano? Abraços? Não dá para cravar que fica até o final do ano. Eu diria para você que a tendência é que não fique não, tá? Até porque o trabalho tem sido muito contestado, especialmente pelo que ele não faz no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro virou o calcanhar de Aquiles do São Paulo e também de Luiz Zubeldia, que não estava no banco de reservas contra o Bahia, suspenso, e que também não estará no banco de reservas na primeira partida de oitavas de final da Libertadores da América, também por suspensão. Jogo da Libertadores super importante, né? E o São Paulo não terá mais uma vez seu técnico. Boa noite, Nicola. A diretoria não vai mandar o Zubeldia embora mesmo, não? Mesmo perdendo para o Vasco? Rodrigão, nesse caso específico, se você termina, se você vai para a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, com mais uma derrota para o Vasco, aí a pressão pode se tornar insustentável. Mas a ideia do Júlio Casares, do Carlos Belmonte e do Rui Costa é acomodar essa situação e permitir que o Zubeldia siga trabalhando por lá. Os 2 nomes que eram alvos em potencial, o Dorival Júnior e o Fernando Diniz, já estão trabalhando. E aí tem outro porém, eu acho que a única chance disso mudar é se a pressão no Júlio Casares e no Carlos Belmonte for muito grande, tá? Nicolas, Zubeldia pode ser demitido se o São Paulo não vencer o Vasco? Eu vou até dar uma checada. Diante dos insistentes pedidos de vocês, vamos dar uma conferida nessa parada. Está perguntando sobre o Casares. Deixa eu contar um bastidor sobre o Casares. O presidente do São Paulo foi flagrado ao lado do filho lá em Munique, né, assistindo a final da Champions. E eu percebi que a repercussão entre torcedores do São Paulo foi muito ruim, especialmente porque o São Paulo à noite perdeu para o Bahia. Mais um jogo de Campeonato Brasileiro com derrota ou tropeço. E aí fui perguntar para uma pessoa do São Paulo
por que o Júlio foi lá para a Alemanha, o que ele foi fazer, como é que se deu essa viagem e tal. Aí a pessoa falou, Nicola, são 2 pontos que ninguém sabe, e é legal que você esclareça. Primeiro deles, o São Paulo não está gastando nada com a viagem do Júlio, um patrocinador é quem decidiu bancar a viagem, a hospedagem e também os ingressos do Júlio. O segundo ponto e mais importante, o Júlio vinha conversando com o Marinacci já há algum tempo para que eles pudessem fazer uma última reunião presencial, para acertar os detalhes finais da operação. E aí o Marinacci até perguntou se ele estaria para essa final, porque o Marinacci pretendia ir para Munique para assistir ao jogo. O Júlio se prontificou aí e a viagem serviu também para essa reunião com o Marinacci. Eu não consigo dizer se a viagem serviu só para a reunião com o Marinacci e o jogo foi um plus, sinceramente eu não sei, mas eu sei que na passagem do Júlio Casares pela Alemanha também havia um encontro marcado com Evangelos Marinacci, que é dono do Nottingham Forest, dono do Rio Ave, e qual é o outro clube do Marinacci? O Olympiacos da Grécia, né? E também é importante falar sobre o Marinacci e do Nottingham Forest. Contei para vocês na sexta-noite, eu fui o primeiro a contar. Fui o primeiro a falar que o Igor Jesus estava praticamente fechado com o Nottingham Forest. E aí depois, o Thiago Franklin foi o primeiro a contar que o Jair também poderia ir nessa barca, e eu fui o primeiro a dizer que além do Jair e do Igor Jesus, também havia uma negociação envolvendo o Cuiabano, né? E hoje o GE trouxe a notícia de que o Nottingham Forest está perto de fechar a contratação dos 3, do Cuiabano, do Igor Jesus e do Jair. A operação do Igor Jesus é de 22 milhões de euros, são 20 milhões para o Botafogo e para o jogador e outros 2 milhões com comissão, tá? Família, ficando aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu? E a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, não segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos com tudo, vamos embora e vamos pra cima.